Olá, tudo bem? Meu nome é Rafaela Valério, sou personal trainer e ajudo mulheres multitarefas, mães, dona de casa, esposa, a mudar o seu corpo através da regulação do sistema nervoso, da autorregulação do sistema nervoso. Bom, no primeiro vídeo expliquei para vocês que a mulher multitarefa ela tem que ter um cuidado diferente para que ela tenha uma resposta com o treino, com a dieta dela, né? E aqui eu vou esmiuçar para vocês um dos pilares principais, né? Primeiro a gente tem o corpo, a mente e a parte espiritual. No primeiro pilar do corpo, a gente fragmenta ele em dois pontos importantes: alimentação e treino, movimento, né? Quando a gente fala de alimentação, que eu vou falar especificamente nesse vídeo, a gente está falando de um hormônio importante, que é a insulina. O nosso corpo, todos nós, vive em movimentos de feedback. Pensa num pêndulo. Ele é muito inteligente, nosso corpo é muito inteligente, então ele tem a capacidade de se autorregular. O problema é que, assim como um pêndulo, como ele joga para um lado, com a velocidade que ele vai para um lado, ele também vai para o outro. Então, pensando nisso, pensa aí naquela bolinha que bate para lá, quanto mais força, mais longe ele vai. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente tem um hormônio muito importante, que é o da insulina. A insulina, ela é benéfica para o ganho de massa muscular, ela ajuda o ganho de massa muscular, porque ela que é a responsável por pegar aquela comida que a gente come, aquele carboidrato que a gente come e guardar no nosso músculo, quando a gente tem músculo. Quando a gente não tem músculo e come em excesso, essa insulina, ela começa a estocar em forma de gordura, ok? Ok. Então, sabendo disso, a gente sabe da importância da insulina. O que acontece? Lembra que eu falei dos movimentos de feedback do nosso corpo? Quando a gente consome um alimento rico em fibra, proteína, que ele não é rico em carboidrato, ele não é um carboidrato simples. Esse alimento entra na nossa corrente sanguínea, pensa numa montanha-russa. Ele vai entrar devagar. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de muitas funções, ele precisa de um certo esforço para desfazer aquele alimento e consumir ele, deixar ele no produto final. Então isso demanda no nosso corpo, certo? Quando é um produto, quanto mais natural, mais fibra, mais proteína, ou gordura também, mais lenta é essa entrada na nossa corrente sanguínea. E quanto mais lenta essa entrada, pensa na montanha-russa, menos insulina o corpo vai ter que liberar para regular aquela glicose que está no sangue, certo? Certo. Sabendo disso, vamos pensar agora que a gente, de um modo geral, todos nós, comemos coisas como um carboidrato simples, açúcar, farinha. Por quê? Porque a indústria, ela faz esse processo que o nosso corpo deveria fazer, de metabolizar o alimento. Então, ele chega até nós rico em carboidrato e praticamente já no produto final. Então, quando ele entra na nossa corrente sanguínea, o açúcar, a farinha, ele entra com uma velocidade, essa glicose vai para o sangue com uma velocidade muito alta. E isso precisa de muita insulina de uma vez só, para deixar esses níveis normais. Só que lembra do feedback lá do começo? Do mesmo jeito que a insulina sobe para segurar essa glicose, na mesma velocidade e proporcional à quantidade ela vai subir, o nosso corpo vai entender que ela está muito alta e vai liberar um outro hormônio chamado glucagon, que é para baixar. Só que no que ela baixa, na mesma velocidade que ela subiu, muitas vezes ela cai muito rápido. Quando os níveis estão muito baixos e o glucagon, que é para baixar, para equilibrar, o nosso corpo libera muito, ele vai liberar lá para o nosso cérebro: opa, caiu demais, agora eu tô com fome. Então isso acontece quase que no loop infinito. Sobe, insulina sobe, desce, glucagon desce, daí fome de novo, sobe. Isso quando a gente come um alimento muito simples, muito rico em carboidrato, muito industrializado, que a indústria já tirou as fibras, já fez tudo. Ele chega lá
quase que no produto final, que o nosso tira todo esse trabalho que o nosso corpo deveria ter. Tá, Rafa, já entendi. O que eu faço agora? Acontece o seguinte, quando a nossa insulina está muito alta, ela bloqueia a nossa uma coisa chamada lipólise. O que é lipólise? Lipólise é quando nossos estoques estão baixos de energia, tira um pouquinho de gordura lá que está armazenado e usa como fonte de energia. Ou seja, se você come constantemente alimentos e a insulina está constantemente subindo para ter, dificilmente você vai queimar gordura. Então, esse foi um jeito só didático, rápido, para explicar o quê? O primeiro ponto da alimentação é: precisa cortar gordura, cortar açúcar, não. Você precisa equilibrar esses picos, tá? Porque esse pico, a gente quase que fisiologicamente, o nosso corpo ele fica adaptado àquele pico e queda. Então a gente come uma coisa, daqui a pouco já tá com fome de novo, vontade de doce, e volta fome de novo, acaba comendo muito de uma vez, tá com muita fome, come rápido, o cérebro não processa que já tá satisfeito, então vira um loop. Então o primeiro passo para alimentação equilibrada não é você sair daqui desse extremo de looping para ir para lá pro jejum intermitente ou cortar zero, cortar tudo, não. O primeiro passo aqui é melhorar a qualidade dos alimentos que você está comendo, não tira nada ainda. Não tira o açúcar, não tira a farinha ainda. Se você tem uma vida muito corrida, muito caótica, muita coisa na cabeça, se você tirar tudo aqui, você vai gerar mais um estresse pro seu corpo e ele vai sinalizar o quê? Ela tá estressada, ela precisa de dopamina. A dopamina vai pedir dopamina da onde? Do açúcar. Então, o primeiro passo para melhorar a alimentação dessa mulher que é multitarefa, que tem muitas demandas, é melhorar a alimentação dela aqui. Rafa, como que eu melhoro a alimentação? Vou tirar farinha, não vou tirar açúcar? Acrescentando fibras e proteínas toda a refeição. Café da manhã, proteína, fibras. Não precisa tirar o pãozinho ainda. Acrescenta ali. Por quê? Junto com a proteína, com a fibra, esse pico, que antes seria só do pão com manteiga, digamos assim, ele vai começar a não ser tão alto. E aí a gente vai começar a ter um equilíbrio, não vai subir tanto, também não vai descer tanto, você já tem mais controle sobre aquilo, porque quimicamente o corpo começa a respirar um pouco mais, opa, já não tem mais aquele desespero. Mas esse não é só o primeiro passo. Incluiu proteína, incluiu a fibra, a ordem que você consome isso influencia. Anota isso, que isso é importante. Comer proteína toda a refeição e comer primeiro a proteína ou a fibra, a salada, os legumes. Primeiro a salada e a proteína e depois o arroz e feijão. Primeiro o ovo mexido, depois o pãozinho. Vou comer um bolo saído do forno, um pedacinho de queijo mina antes. Por quê? Porque a proteína antes, pensa numa pia, né? Se eu jogar nessa pia água, ela vai descer direto. Mas se eu jogar pedra e depois jogar areia e depois jogar água, a água pode até passar, mas vai passar com uma velocidade bem menor. É isso que acontece quando a gente come na ordem. Então, antes de você pensar em low carb, dieta, tira, restrita, você que é mãe, dona de casa, quer mudar, quer melhorar, inclua a proteína na sua refeição. E coma na ordem. Antes do almoço, um prato de salada, come lá um pedaço do seu bife e depois o arroz e feijão. Tô com vontade de comer um doce. Depois do almoço, come lá sua salada, metade do seu bife, arroz e feijão. E depois o docinho, depois do almoço. Por quê? Porque o seu corpo ele tá tendo trabalho para consumir tudo aquilo. Tendo trabalho. E ele gasta calorias para consumir a fibra, ele gasta calorias para consumir a proteína. A proteína é importantíssima em nível celular. Comer proteína toda a refeição e comer na ordem. Primeiro ela, ou a sua salada, uma fonte de fibras. Lembra? Uma fonte de fibras, quando eu falo, eu me refiro a uma salada antes do almoço. Não vai comer uma fruta, por exemplo, que é rica em fibra, porque ela
tem fibra, mas ela é rica em carboidrato, muitas delas. Coma na ordem. Primeiro a proteína. Ovo mexido primeiro, pãozinho depois. Almoço, salada primeiro, metade do seu bife, da sua carne, do seu grelhado, depois arroz e feijão. Certo? Vai comer um bolo, vai ser um pouquinho da dieta, vou no aniversário, vou comer um salgadinho ou uma salada antes de sair pra festa, ou uma proteína, de preferência magra, tá? Ordem, faça isso para você começar a ter controle sobre o que você vai comer. E você vai ver que o seu corpo, principalmente o seu intestino, ele vai começar a responder. E, por último, não menos importante, muita água. Começa por aí. A partir de hoje, proteína todas as refeições. Primeiro a proteína e depois o carboidrato.